Então, o continente do infrassom, que é aquela região onde existe, né, o silêncio para nós, mas que continua se desdobrando, movimentos, sons, agitação, ondas, e fomos até a parte, né, que encerra dos sons perceptíveis, daquilo que nós conseguimos ouvir, e além deste limite, do limite natural do corpo físico, os sons continuam existindo e vão se desdobrando em outros fenômenos que nós desconhecemos por completo. Alguns animais que têm uma percepção auditiva muito mais aguçada do que o ser humano conseguem escutar mais do que o dobro dos nossos pequenos, né? Dos nossos parcos recursos, já que a gente escuta mais ou menos entre 15.000 e 18.000 vibrações por segundo no limite. Como os cães, os gatos, né, eles têm um desdobramento de audição que passa das 40.000 vibrações. Então, são animais que têm uma percepção, um aparelho auditivo muito mais eficiente, porque para a realidade que eles vivem, eles demandam, né, dependem de uma estrutura física adequada para escutar se tem predador, se tem caça, para perceber. E isso os faculta, em alguns casos, também percepções no campo da espiritualidade, que vibram em instâncias maiores que a nossa percepção. Por exemplo, nós não estamos escutando nenhum espírito falar, nós não estamos escutando a vibração do pensamento deles, porque nós estamos escutando apenas dentro do campo material, e o campo material se desdobra das vibrações iniciais perceptíveis, das primeiras notas do piano, às mais agudas, naquele intervalo daquelas escalas sincrônicas, é o limite do ouvido humano, nada além da última, nada aquém da primeira. Porém, outros seres percebem e com isso identificam. Então fala assim, poxa, então os animais, eles são médiums? Não. A mediunidade é um atributo humano. Os animais, eles têm uma organização fisiológica adaptada à realidade, né, de experiência que eles precisam para o desenvolvimento da sua própria estrutura. Então, uns enxergam muito melhor, outros escutam muito melhor, e por passar dos limites que nós temos, por isso que o capítulo chama Ondas e Percepções, por passar das percepções que nós conseguimos registrar das ondas, eles alcançam um nível de vibração onde alguns espíritos vivem. Daí, né, essa questão, por exemplo, de nós termos, como naquele filme Ghost, o espírito aparece, né, tenta, assim, assustar o gato e o gato percebe. Por quê? Porque ele capta uma vibração muito maior do que nós mesmos. Nós tivemos a oportunidade de estudar no livro Devastação do Invisível a questão da Ivone Pereira em desdobramento do corpo espiritual, visitando um grupo de animais, cães, gatos, cavalo, boi, e todos esses animais, esses quatro citados, eles a viram em corpo perispiritual, porque a percepção visual das suas organizações captam vibrações maiores. Não é uma percepção mediúnica, eles não são médiums. Como um vidente, ele tem, na verdade, uma capacidade de visualizar mais vibrações. Mas como aí ele entra em comunicação com os espíritos, e toda comunicação se classifica como uma classificação de ordem mediúnica. Nós paramos aí no item Outros Reinos Ondulatórios. Salientando-se no oceano da vida infinita, outros reinos ondulatórios se espraiam, ofertando novos campos de evolução ao espírito que a mente, ajustada às peculiaridades do planeta, não consegue perceber. Então, o que ele está falando? Nós estamos tão ajustados às necessidades da vida material que a gente não consegue perceber esses outros reinos,
esses outros campos ondulatórios. Quando a gente fala assim, por exemplo, a determinada criança, né, ela vê os espíritos, ela está com muito menos influência das necessidades materiais que o planeta oferece. Então, por estar num estado onde ela não tem ansiedade, as depressões que nós carregamos, os medos, as inseguranças, as incertezas, o espírito tem muito mais mobilidade, a encarnação só se fecha completamente aos 7 anos de idade, até ali ele tem percepções e lembranças, ele está num estado ainda que registra outros reinos ondulatórios. Quando nós temos pacientes, principalmente aqueles que estão em estado próximo ao desencarne, às vezes em doenças, né, terminais, então começam a ver espíritos que os vêm visitar. Nós temos, por exemplo, no livro Há 2000 anos, né, nós temos uma passagem do livro que se dá justamente nesse momento, né, quando Públio Lentulus, conversando com uma companheira, uma amiga chamada Calpurnia, e ela estava no estado de convalescência, no estado final da sua vida, ela recebe a presença do marido já desencarnado, e o marido lhe faz uma confissão sobre, né, o procedimento idôneo da personagem Lívia, e ela narra a Públio Lentulus que acredita nas palavras dela. Uma comunicação mediúnica, totalmente, né, se dada através do estado já de libertação espiritual daquele ser, que naquele momento, já sem qualquer expectativa de retorno à vida carnal, já se preparando, e nesse ponto os romanos tinham uma visão da imortalidade muito bonita, eles se entregavam naturalmente pelas suas crenças, pela fé que tinham, então recebiam a orientação, principalmente quando espíritos mais, né, moralmente mais elevados, a orientação dos seus antepassados e conversavam com as pessoas sobre essa presença. Sigamos através dessas oscilações mais curtas e seremos frontados pelas ondas do infravermelho. Os nossos olhos não enxergam o infravermelho, a não ser algumas pessoas que são dotadas de uma percepção maior. Me parece que nos Estados Unidos há um trabalho, né, para essas pessoas que conseguem ter essa percepção visual sem o uso de instrumentos nenhum do infravermelho. Elas são utilizadas já a nível, né, bélico, a nível militar, para tentar encontrar, localizar pessoas que se escondem, porque o infravermelho, ele capta calor, ele capta agitação orgânica. Vários animais enxergam nessa faixa e têm uma facilidade de encontrar as suas presas, porque tem a percepção da vida orgânica agitada, gerando o quê? Uma ondulação abaixo ainda da nossa percepção visual. Quando essas ondas que estão lá no infravermelho começam a aumentar a sua frequência, começam então as luzes visíveis ao olhar humano. As microondas, em manifestação ascendente, determinam nas fibras intrarretinianas das nossas lentes, né, focais, os nossos olhos, segundo os potenciais elétricos que lhes são próprios, as imagens das 7 cores fundamentais, facilmente descortináveis na luz branca, que as sintetiza por intermédio do prisma comum, criando igualmente efeitos psíquicos em cada criatura, conforme os estados mentais que identifique. Então, o que ele está falando para nós? Nós temos uma luz, por exemplo, a irradiação do Sol é uma luz. Mas se a gente pegar um prisma, e é uma experiência que Newton fez, e pegar a luz do Sol, ela se decompõe em 7 cores que nós conseguimos perceber através das células elétricas que compõem as nossas retinas.
E essas cores, ele faz uma afirmação para nós, elas criam um efeito psíquico nas pessoas. Então, por exemplo, quando eu estou num ambiente, esse ambiente tem uma cor. Aquela cor cria um efeito psíquico no ambiente. Daí vai surgir, né, a cromoterapia, o tratamento das cores, que tem toda uma explicação lógica, não que deva ser incluído nos trabalhos espíritas, mas é uma doutrina que tem efeitos psíquicos, sim. A partir desse estudo, por exemplo, nós temos os hospitais que são pintados internamente numa cor que proporciona tranquilidade ao paciente. Nós temos restaurantes que são pintados numa cor que estimula o paciente para que ele tenha fome, para que ele fique, né, com aquela vontade de consumir. Existe todo um estudo em volta das cores, a gente às vezes não se dá conta, né? Ah, não, pinta de qualquer cor, mas hoje já há todo um estudo que cada cor que nós enxergamos traz um efeito psíquico sobre a pessoa. E aí a gente vê que cada cor, na verdade, é a onda eletromagnética que vai alterando a sua frequência. Alteia-se a ordem das ondas, e surgem, depois do infravermelho que a gente não viu, acelera-se a frequência e nós começamos a enxergar o vermelho. A partir do vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anilado, o violeta. Chegou lá no violeta, não vemos mais. É o limite do olho humano normal, comum. É enxergar apenas essas 7 cores. Existe até, né, pessoas que fazem isso, pegam uma rodinha, papel, colocam essas 7 cores como se fosse, né, uma pizza dividida, e quando gira essas 7 cores, você já não enxerga cor nenhuma, enxerga a cor branca, porque elas, naquele movimento contínuo, elas se integram na luz que a gente tem na realidade natural da vida. No comprimento de onda em que se localiza o violeta, é tão pequena a frequência, é tão próxima uma crista da onda, que é a distância de 4 dividido por 10.000 de milímetro. 1 milímetro, com essa divisão toda, os olhos humanos param de enxergar. Todavia, há uma série de oscilações, continua em progressão constante. E a chapa fotográfica, situada na vizinhança do espectro, revela a ação fotoquímica do ultravioleta, e aparecendo-se e ultrapassando-se, aparecem as ondas imensamente curtas dos raios X, dos raios gamas, dirigindo-se para os raios cósmicos, a cruzarem por todos os departamentos do globo. Semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas nos reinos do espírito com base nas forças do pensamento. Então, quando nós estamos fechando esse primeiro capítulo, o que que fica para nós? Nós estamos mergulhados num universo de ondas. E nós captamos uma frequência muito pequena, que nos dá 7 cores e uma extensão auditiva. A matéria à nossa volta é totalmente invisível. Se nós apagássemos toda a luz que envolve o nosso planeta, toda e completa, nós não enxergaríamos nada. Porque a nossa capacidade visual depende da luz. Então, quando o dia amanhece, eu consigo ver tudo. E quando está à noite, nós temos a irradiação da claridade da Lua, das estrelas, da Via Láctea, da iluminação artificial, e a gente consegue ver.
Mas se entrarmos num cômodo escuro, totalmente vedado para que não haja luz, eu não vejo nada. A nossa visão depende desse prisma natural que são os nossos olhos, que captam essa luz e manda para que o cérebro decodifique o que é uma cor, o que é outra, e nós possamos enxergar as formas. Nós escutamos num limite pequeno. Então, nós, criaturas pequenas, vivemos num limite muito pequeno do universo. À medida que o espírito cresce, ele não depende da luz para enxergar, ele não depende de nenhum espectro auditivo para ouvir. Ele enxerga por todo o seu corpo, porque o dom de percepção do espírito é um todo e não circunscrito a um órgão. Nós precisamos disso. Imagina se a gente enxergasse para frente, para trás, para o lado, aí que a gente ia tomar conta da vida de todo mundo, porque a nossa percepção seria muito maior. Nós ainda precisamos diminuir, ter foco para educar esta função, para que ela possa vir ampliada e a gente possa ter um melhor uso dela. Os espíritos desencarnados enxergam em frequências muito maiores que a nossa, a ponto de enxergar dentro dos limites do raio-x, de olhar para a pessoa encarnada e ver a composição orgânica do seu corpo, e ver o mau funcionamento de um órgão, e ver a dificuldade, a doença se instalando, as cristalizações de energia que se faz no campo perispiritual. Como chegaram a esse ponto? Aumentando a sua percepção. Existem pessoas que também têm essa percepção, mas que já têm o organismo preparado, porque uma elasticidade desses espectros é uma construção anímica do corpo. Passamos então para o segundo capítulo, que é uma extensão desse primeiro capítulo. Nós falamos sobre ondas. Falamos que tudo que nos envolve está classificado como ondas. Que a matéria densa é as ondas que estão ali coaguladas e que a matéria em expansão são as ondas que estão numa dimensão fora da nossa captação. A primeira parte desse capítulo 2 é uma parte um pouquinho mais teórica, mas a segunda parte tem muito a ver com o vídeo que nós colocamos hoje, né, no grupo da mediunidade, a respeito, né, dos raios-x, como é que eles surgiram, a explicação aí do trabalho de William Crookes, para que chegasse a essa realidade. Então, vamos lá. Capítulo 2 agora, né, conquistas da microfísica. Primórdios da eletrônica. Espíritos eminentes, atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre, incentivando estudos acerca da natureza ondulatória do universo. Então, primeiro parágrafo, uma definição de Allan Kardec. Vários espíritos que têm uma capacidade de interpretação, de compreensão, de estudo, de trabalho, volvem da espiritualidade à Terra, vêm como missionários do nosso Senhor Jesus Cristo, porque as leis naturais e as leis científicas são as mesmas. E eles vêm, né, fazer o quê? Tentar incentivar os estudos acerca da natureza ondulatória do universo. Ele é uma determinação. O universo se propaga, se estende em ondas, se forma em ondas. Nós não podemos mais pensar em partículas apenas, mas sim nessa condição ondulatória. A eletrônica balbucia as primeiras notas com Tales de Mileto, 600 anos antes do Cristo. Aliás, os gregos, eles sempre nos surpreendem, né? Nós tivemos Sócrates, Platão, Aristóteles, uma visão extraordinária da vida. Nós tivemos Demócrito, Leucipo, que criaram a teoria atômica,
E Tales de Mileto, que era um seguidor deles, que também, como fala logo abaixo, no grande filósofo, que tinha a crença na unidade essencial da matéria, no átomo, que havia tudo partindo de um ponto. E átomo, em grego, seria o quê? Aquele ponto que é indivisível. Àquela época, 600 anos antes do Cristo, já tinha uma ideia que só na Idade Média, né, cá na frente, já quase chegando na nossa realidade com Descartes, que ela vai voltar à tona para a discussão. Então, naquela época, espíritos avançadíssimos traziam essa ideia que tudo parte de um ponto. E ele que tinha essa crença na unidade essencial da natureza, observa a eletrização no âmbar. Ele pegou um fóssil mineral e passou na pele, né, na lã do carneiro, e observou que depois de passar aquele fóssil várias vezes, ele ficava eletricamente carregado, a ponto de atrair para si partículas. Quantas pessoas fizeram essa experiência com pente de plástico, né? E passa ele no cabelo, ele torna-se eletricamente carregado. Aí você põe lá em pedacinhos minúsculos de papel e o papel gruda nele. Por quê? Porque ali há, né, um fator de eletricidade. É uma experiência muito simples, mas para aquela época ele já traz esse pensamento. E âmbar, né, em grego, é elétron, e mais na frente vai gerar elétron de eletricidade. Então, olha a importância desse pensamento naquela época, com os parcos recursos que existiam, para que já plantasse uma ideia que lá na frente, né, quase que 20 séculos depois, pudesse ter algum tipo de utilidade. Porque imagina nós hoje sem a eletricidade. Como que a gente viveria? Os recursos que ela proporciona, o conforto que ela nos gera, toda a tranquilidade e segurança que ela fez com que o nosso mundo desenvolvesse eletronicamente, tecnologicamente, de forma muito mais acelerada, graças ao seu benefício. Seus apontamentos, os apontamentos, né, de Tales de Mileto, sobre as emanações luminosas, são retomados no curso do tempo por Heron de Alexandria, aí já, né, contemporâneo do Cristo, e outras grandes inteligências, culminando nos raciocínios de Descartes, no início do século XVII, que, inspirado na teoria atômica dos gregos, conclui 300 anos antes da descoberta do elétron, que na base do átomo, olha aí a inteligência de Descartes, o átomo já não era mais um ponto indivisível. Na base desse átomo tinha que ter uma outra partícula, para que pudesse gerar essa carga elétrica que faz com que atraia as outras substâncias. Conclui, 300 anos antes da descoberta do elétron, que na base do átomo deveria existir uma partícula primitiva, chegando a desenhá-la com surpreendente rigor de concepção, como um remoinho ou uma imagem aproximada dos recursos energéticos que constitui. Então, a primeira vez ele desenhou lá, né, o núcleo atômico, uma órbita, e nessa órbita tinha que ter uma outra partícula que pudesse gerar essas experiências. Logo após, Isaac Newton, uma outra grande mente, né, realiza a decomposição da luz, aqui, ó, a decomposição da luz branca nas 7 cores do prisma, apresentando ainda de que a ideia de que os fenômenos luminosos seriam correntes corpusculares, sem excluir a hipótese de ondas vibratórias a se expandirem no ar. Então, o que que Newton pensava? Que aqui descia uma corrente corpuscular e o prisma fazia com que se decompossem esses corpúsculos
em 7 cores. A partir do momento que entrava ali, ele se decompunha, mas em matéria, em corpúsculo, em unidade. Mas ele não descartou. Isso aqui também poderia ser enviado em ondas. E, a partir daqui, nós teríamos a decomposição em ondas. Então, nós temos o pensamento mecânico de Newton, mas acreditando já na física quântica que viria mais tarde, né? Na possibilidade de uma dualidade entre a partícula e a onda. Rúgenes prossegue as experimentações e defende a teoria do éter luminoso ou a teoria ondulatória, quer dizer, ele fica justamente em cima do ponto. Ou existe um espaço onde esses corpúsculos reagem, ou nós temos uma teoria ondulatória. Logo na frente, nós temos Benjamin Franklin, que teoriza o fluido elétrico e propõe a hipótese atômica da eletricidade, tentando classificá-la como se fosse formada de grânulos sutis, perfeitamente identificáveis ao remoinho eletrônico hoje imaginado. Então, Franklin volta à ideia aqui de Descartes e conclui que a eletricidade demanda a existência de partículas como o elétron. Campo eletromagnético. E aí a gente entra muito próximo, vendo que isso daqui, gente, tudo é uma base física, mas que tem aplicação espiritual. Primeiro, o que a gente tem nesse livro? Ele mostra todo um lado para depois mostrar o que isso tem a ver com a questão mediúnica, com a questão do pensamento. Então, vamos lá. Campo eletromagnético. Nos primórdios do século XIX, Thomas Young, examinando as ocorrências da reflexão, interferência e difração da luz, fundamentando-se sobre a ação ondulatória, seguindo-se-lhe Fresnel a consolidar-lhes as deduções. Então, é Thomas Young que faz essa proposta ondulatória da luz. Quem quiser estudar essas personalidades, olhar lá suas biografias, vale a pena. Por exemplo, Thomas Young, ele que faz a experiência da dupla fenda, que é o princípio, né, quântico da física. Uma inteligência fora do normal, um homem que dominava 14 idiomas, e além de físico, médico. Então, tinha um conhecimento muito amplo, muito além da nossa percepção. E ele faz uma afirmação, que a luz se propaga em ondas, e não mais em corpúsculos, em partículas. E ele estava completamente certo nesse ponto, avançando o pensamento daqueles outros que lhe vêm, né, dando sequência. Sucedem-se as investigadores e pioneiros até que, em 1869, Maxwell afirma, sem que as suas asserções lograssem despertar maior interesse nos sábios de seu tempo, que as ondulações da luz nasciam de um campo magnético, associado a um campo elétrico, anunciando a correlação entre a eletricidade e a luz, e assegurando que as linhas de força extravasam circuitos, assaltando espaços, ambientes, expandindo-se como pulsações ondulatórias. Cria-se ele a notável teoria da eletromagnética. O que Maxwell fez, né? Ele deduziu. Ele não conseguiu provar. Quem provou foi Hertz. Por isso que as ondas estão em kilohertz, megahertz, terahertz. Mas a ideia é de Maxwell. James Clerk Maxwell. Ele falou que a onda não era apenas mais uma ondulação, ela tinha uma ondulação paralela. Então, nós tínhamos uma onda elétrica que criava um campo magnético. E assim se daria futuramente, né, as
comunicações de rádio, de televisão, de celular, futuramente do pensamento, né, das comunicações interplanetárias, das comunicações intervivos, da telepatia, tudo parte desse princípio. A eletricidade, ela gera um campo magnético. Então, onde você tem um fio conduzindo a eletricidade, ao redor desse fio é um campo magnético. O nosso organismo, por exemplo, tem órgãos elétricos. A gente, quando vai fazer um exame, né, do coração, a gente faz um eletrocardiograma, porque o coração é envolvido pelo miocárdio, que é um músculo elétrico, que recebe funções elétricas. Ele recebe descargas elétricas de um outro órgão que também funciona a eletricidade, que é o nosso cérebro. Tanto que a gente tem exames de eletroencefalograma, que registra o quê? Biorritmos mentais. E se nós temos campos, né, elétricos no organismo, nós temos campos magnéticos. Então, o nosso pensamento que parte, que é registrado por um órgão elétrico, ele tem um campo eletromagnético, não apenas elétrico. E se ele tem um campo magnético, ele tem atração. Ele atrai para si outros campos eletromagnéticos de mesma frequência. Desde essa época, né, vamos colocar aqui, né, Maxwell, 1879, desde essa época, o conceito de campo eletromagnético assume singular importância no mundo, até que Hertz consegue positivar a existência das ondas elétricas, descobrindo-as e colocando-as a serviço da comunidade. Então, ele pega o trabalho de Maxwell e consegue provar cientificamente, de forma matemática, a existência dos campos eletromagnéticos. A partir daí, nós vamos ter o trabalho de Marconi, do rádio, de Tesla e de outros precursores, para que a gente pudesse ter o desenvolvimento de tudo que nós temos hoje, que é gerado por campos eletromagnéticos. Nas vésperas do século XX, a ciência já considera a natureza terrestre como percorrida por ondas inumeráveis que cruzam todas as faixas do planeta sem se misturarem. Então, nós temos ondas sonoras, ondas visuais, ondas de luz, ondas que partem de elementos químicos, ondas que estão no ultravioleta e que são filtradas pela atmosfera. Nós temos um circuito de ondas mentais de cada ser. Estão invadindo o planeta, batendo, procurando ressonância, e elas não se misturam. Porque cada uma delas tem uma frequência. Lembra que a frequência é o quê? É a distância entre essas duas cristas. Cada pensamento tem uma frequência. Então, quando nós falamos assim, vamos todos vibrar, né, pelo lar cristão Paulo de Tarso, igual fazemos no final do nosso trabalho. Os nossos pensamentos, quando a gente começa a lembrar da estrutura, da instituição, de alguém que está lá, né, asilado, a gente começa a criar uma frequência de pensamentos similares. E esses pensamentos, eles se unem num grande campo, porque estão todos na mesma frequência, e são direcionados àquela instituição, que passa a ser beneficiada pela qualidade dos pensamentos que são enviados. Quando a gente está num trabalho de passe e vamos orar em benefício da pessoa que está recebendo, nós entramos em prece e, naturalmente, a nossa vibração eletromagnética entra em contato com a vibração da instituição, da casa espírita, da sala de passe, da equipe de passista. Mas a pessoa que está recebendo passe também tem que estar em frequência similar, porque ela está recebendo a onda eletromagnética, mas se o pensamento dela
está distante daquela proposta, ela não sintoniza com aquela onda benéfica e acaba não se beneficiando, porque bloqueia através do próprio pensamento. Por isso que as casas espíritas devem preparar seus trabalhadores, primeiro com conhecimento de causa, do que estão fazendo, não é chegar lá, estender a mão, fazer um Pai Nosso de qualquer forma. É necessário toda uma sintonia com o mundo espiritual para que você receba também essa onda e pacifique aquele. E as pessoas que vão tomar sejam orientadas a sua postura dentro da sala de passe para melhor receber os recursos. Acontece a mesma coisa com a água magnetizada, olha o nome. Ela recebe energia eletromagnética com as qualidades do pensamento daqueles espíritos ou das pessoas que operam sobre ela. E ela toma propriedades através dali, já que a água é um condensador eletromagnético. Toda a casa, a água que tem na casa, na caixa d'água, no filtro, ela capta o pensamento das pessoas, os valores morais ou imorais que aquela pessoa tem e transforma-se em um líquido que pode curar ou num veneno mortal. Então, nós temos que preparar as pessoas também para receber o benefício do passe. É por isso que passista nenhum, depois de ter aplicado o passe, necessita tomar passe, porque ele já recebeu o influxo eletromagnético. O único desgaste que ele pode ter é físico, quando há vários atendimentos, mas energético, de forma nenhuma. Entretanto, certa indagação generalizava. Havia uma dúvida no ar. Reconhecido o mundo como um vasto magneto, nós começamos o livro com essa frase, né? A Terra é um grande magneto, composto de átomos. Tudo é composto por átomos. Matéria tangível, matéria intangível. E sabendo que as ondas provinham dos átomos, não foi isso que André Luiz disse lá atrás? Que as ondas partem do núcleo ou das suas próprias bases ondulatórias? Como poderiam os sistemas atômicos, tão pequenos, né, tão mínimos, gerá-las, criando, por exemplo, calor, luz, frio, som? Como é possível? E aí a gente começa a entrar dentro das conquistas dessa microfísica, para entendermos um pouquinho a estrutura atômica que envolve toda a criação divina na nossa realidade, que está nos outros planos, embora o projeto de criação seja único. À medida que os planos vão se aperfeiçoando, vai se descobrindo novas leis, e ele vai se tornando cada vez mais belo. Mas não há, né, uma realidade para cada criação. Estrutura do átomo. Max Planck, quem não conhece Planck, o pai da física quântica, né, que teve uma das maiores contribuições para a ciência, porque foi ele que descobriu Einstein. Einstein estava trabalhando num escritório de patentes, né, perdido lá na Europa, e escrevendo artigos sobre física. Foi Max Planck, um físico consagrado pelo seu trabalho, pela sua inteligência fora do comum, que leu um artigo daquele e viu que atrás daquele artigo havia uma mente brilhante. Então, esse físico alemão, né, repara em 1900 que o átomo, lançando energia, não a lança como um fluxo contínuo. Então, voltamos ao nosso átomo aqui. Ele não está lançando ela, né, diretamente, como se fosse uma lâmpada acesa. Não fica bem a lâmpada, porque a lâmpada também manda em quanto de energia, mas ele não enviava energia constantemente.
em fluxo contínuo, mas sim em arremessos individuais, propriamente por meio de grânulos de energia, estabelecendo a teoria dos quanta de energia. Então, a energia que o átomo enviava, ela não era um fluxo contínuo, mas sim era um pacote de energia. Então, enviava uma carga, enviava outra carga, enviava outra. Não tinha uma explicação, não havia um mecanismo contínuo que gerava energia, e sim em pacotes de energia, em quantas de energia. Foi então que Niels Bohr, né, deduziu que a descoberta de Planck somente se explicaria pelo fato de gravitarem elétrons ao redor do núcleo. Olha lá, aquilo que Descartes há 300 anos atrás falou, agora fazia sentido. Agora estava sendo provado que para que acontecesse isso, ao redor do núcleo nós tínhamos que ter uma nuvem de elétrons a girarem, né, em órbitas seguramente definidas, a exteriorizarem energia e não girando como planetas em torno do Sol, mas saltando-se de inesperado de uma camada para outra. Então, o que é que Niels Bohr diz, né? O núcleo atômico está lá e existe uma nuvem, né, em torno do átomo, onde os elétrons eles estão em várias camadas. E no momento que ele faz o salto de uma camada para outra, neste salto ele emite um quanta de energia. E procedendo mais por intuição que por observação, mentalizou o átomo com um núcleo cercado no máximo de 7 camadas concêntricas, plenamente isoladas entre si, no seio das quais os elétrons circulam livremente em todos os sentidos. Então, quando nós pensamos, né, no nosso sistema solar, que tem o Sol, aí tem lá, né, os planetas, todos eles com órbitas girando, essa foi um modelo atômico por um bom tempo, mas depois viu-se que eles não apenas giravam, eles têm vários sentidos de movimentação. E por não estarem presos a uma sequência, a um caminho, eles simplesmente desaparecem de um ponto e aparecem em outro, nesse momento gerando uma energia. Eles recebem um influxo, uma atitude ou uma energia externa, fazem um salto que nós vamos chamar de salto quântico e emitem energia hoje totalmente, né, calculável pelos físicos. Os que se localizam nas zonas periféricas, olha que interessante esta definição de Niels Bohr. Vamos tentar ver o átomo por cima aqui, né, como sistema solar mesmo, apesar de eles não estarem circunscritos, apenas para a gente entender. Aqui está o núcleo, aí nós temos um aqui mais perto, outro aqui, outro lá. E assim, né, em 7 camadas que ele viu. Os que estão mais nas zonas periféricas são aqueles que mais facilmente se deslocam. Os que estão mais afastados, lá nas camadas de valência, né? Nas últimas camadas distantes do núcleo, são os que mais facilmente se. Deixa eu voltar aqui. Mais facilmente se deslocam, patrocinando a projeção de raios luminosos. Então, esses que se deslocam daqui precisam de um quanto de energia menor. Eles facilmente se deslocam. Para você deslocar um que está cá, pertinho do núcleo atômico, você precisa de uma energia muito maior. Opa, então tem uma diferença aí. Há algo aí que a gente precisa meditar um pouquinho.
ao passo que os elétrons aglutinados nas camadas profundas, mais jungidos ao núcleo, quando mudam de órbita, quando a energia faz com que esse elétron pule para cá, deixe aqui a proximidade do núcleo e faça esse salto, essa onda que ele emite energia em forma de onda, deixam escapar raios curtos a se graduarem nos raios X. Então, as ondas que a gente tem, por exemplo, de rádio, de televisão, de calor, de Wi-Fi, são ondas que não demandam grande energia, por isso elas não são ionizantes. Elas não prejudicam a nossa saúde, ao passo que o raio-x prejudica. Por quê? Porque ele tem um poder de penetração, tanto que você vai fazer um exame de raio-x, claro que um exame de raio-x não vai prejudicar a sua saúde, mas até, né, para a gente poder ter um prejuízo de saúde, nós teríamos que estar exposto àquela radiação por muitos anos, por vários exames. Mas o profissional que trabalha, ele se protege, porque ele não está ali para um raio-x. Ele está ali para anos e anos de trabalho. Então, ele tem que se proteger, porque aquela radiação pode, com o passar do tempo, prejudicar a sua saúde. Aí a gente traz isso aqui para o nosso mundo. Vamos pensar agora que isso aqui é a nossa mente. A nossa mente tem emoções. Temos as emoções superficiais, que são aquelas que não têm tanta profundidade. Superficiais, emoções banais, que valorizam muito mais o imediatismo, os achismos. E temos as emoções profundas, aquelas que partem do âmago da alma. Imaginemos uma prece. Quando a nossa prece ela é superficial, as ondas, né, os elétrons que se movimentam neste pensamento, que recebem energia e emitem ondas, são os periféricos. São aqueles que não têm poder de penetração, como os raios, por exemplo, luminosos. A luz que você acende ali não penetra o seu corpo físico, ela clareia o seu exterior. Aí você está lá num trabalho de passe novamente, fazendo uma prece para aquela pessoa. Se a sua prece é uma prece sem se preocupar com aquela pessoa, né? Ah, meu Deus, ajuda, está aí, está em dificuldade, está pedindo. A espiritualidade até ajuda, mas a sua assistência é quase nula. Agora, quando você faz com profundidade, você consegue penetrar a onda eletromagnética no âmago da pessoa, porque você está movimentando energias profundas. Você tem uma fé que realmente você acredita, né, que é um estado de graça. Nesses momentos que se movimentam essas energias profundas, alcança-se graças, curas. É isso que Jesus despertou nos apóstolos. Quando nós pegamos lá na introdução dizendo, e os apóstolos que se mantiveram fiéis, tornaram-se médiuns. Aí colocava os doentes na rua e só a sombra de Simão Pedro os curava, porque dele já partia o sentimento de amor aos sofredores. Então, existe uma mecânica nisso tudo. Aí você fala, por que que eu não consigo? Eu sou um magnetizador muito leve, eu não... porque está faltando o sentimento na ação. Eu sei o processo, mas até que ponto eu ponho ali um sentimento puro? Até que ponto eu converso com Deus com a intimidade da minha alma, que eu desnudo a minha alma, que eu falo com o coração? Às vezes a gente vê isso nos momentos de grande desespero, porque nós ainda não estamos adestrados
a expor sentimentos de forma mais tranquila. Então, quando está no momento da morte, no momento da dor aguda, quando nós não temos a quem nem a quem recorrer, aí costuma a emoção vir de uma fonte tão pura que é a nossa alma, que alcança o estado de graça e alcança a melhora. Então, é uma reflexão profunda que ele está falando para nós. Nós precisamos buscar movimentar a energia, mas que está lá no fundo mesmo, guardado, o sentimento que está no fundo da nossa alma. Porque quando movimentarmos este sentimento, aí a gente vai dominar completamente todas as paixões. Aí nós vamos beneficiar. É por isso que Jesus tinha todo o alcance, ele tinha a clarividência do céu, porque a sua visão estava em todos os sentidos, olhando a intimidade de cada um, o pensamento de cada um. Por isso que ele sabia perfeitamente o que Judas planejava, ele sabia perfeitamente a fraqueza de Simão Pedro, ele enxergava a intimidade, porque o olhar dele penetrava a alma e via todos os sentimentos das pessoas que estavam à sua volta. Ele nunca se enganou. Ele não se enganou com Zaqueu. Ele não se enganou com os apóstolos, com Maria de Magdala. E essa capacidade de enxergar a profundidade da alma, partindo da onde? De alguém que movimenta sentimentos profundos e não sentimentos superficiais. Ah, eu quero a paz no mundo, mas eu quero nada. Se o mundo estiver caindo lá e eu estiver tranquilo dentro de casa, eu pouco me importo. Eu tenho que desejar de coração, de sentimento. Eu tenho que ter empatia, sair de dentro de mim essa energia para alcançar a movimentação desses átomos que partem do sentimento mais puro e têm uma grande capacidade de penetrabilidade, de ação, de melhorar. É igual a mãe que está com o filho doente, que abraça e faz aquela oração profunda. Naquele momento, o seu sentimento, a sua energia se blinda com todos os fluidos espirituais de melhor qualidade que existem e movimentam a saúde da criança. Vamos parar por aí hoje, porque temos muito a pensar até a próxima semana. Esse momento que a gente encerra é um momento da gente exercitar isso que a gente falou. Quando a gente faz o nosso pensamento, né, o Lar Cristão Paulo de Tarso, nós sabemos que lá tem muitas almas, né? Algumas encarnadas, várias desencarnadas que estão naquela psicosfera, ainda presas porque não têm esclarecimento, ou que não aceitaram o desencarne, ou que carregam ainda algum tipo de, né, pensamentos negativos em razão de terem ficado distanciados de seus familiares, alguns com sentimento de abandono. Então ali há uma carência muito grande de amor, mas de um sentimento verdadeiro. Então, quando a gente pede assim, vamos pensar na instituição, vamos vibrar. Então, eu tenho que doar o que há de melhor em mim, o melhor sentimento possível. Não tem que fazer com indiferença, que bom, está tudo acabando. Não, é o momento que eu fecho os olhos, mas eu me fecho para a realidade material. E abro aquilo que há de melhor em sentimento e direcionamos aquela instituição, para que a espiritualidade possa colher essa energia e possa aproveitá-la em todos aqueles que lá estão, despertando uns, curando outros, reconstruindo a esperança, levando o sorriso, dando a calma, a esperança e a tranquilidade. Senhor Jesus, nós somos muito pequenos, mas somos de uma potencialidade divina. Ensina-nos, Senhor, a usar os dons anímicos que temos, que são preciosos para a movimentação positiva das energias do nosso planeta, para que possamos sintonizar com essas almas divinas que estão na psicosfera da Terra, aguardando conexões para inspirar o homem ao progresso espiritual, à moralidade dos seus atos e aos valores exclusivos da humanidade que há de formar a humanidade do terceiro milênio. Abençoe, Senhor, o nosso pequeno grupo de estudo
e a todos aqueles que estudam conosco depois, assistindo os vídeos que ficam no YouTube. Permita, Senhor, que nesta noite, ao deixarmos o corpo físico, possamos continuar em contato com a espiritualidade superior, buscando a inspiração para o crescimento e para o desenvolvimento das nossas atividades espirituais. Continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Semana que vem a gente conta aí com a presença de todos, para que a gente possa